Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sou o professor André Aguinaldo e vamos fazer hoje a aula de projeto de vida que chama Minhas Fontes de Significado e Sentido da Vida. Viver é bom, projeto de vida é bom, mas é importante que a nossa vida tenha sentido e saber para onde vai, os rumos a tomar, né? E aí essas situações são coisas que nós precisamos vivenciar a cada dia. Eu sou o André Aguinaldo, então vou deixar os meninos, os amiguinhos, dar uma acolhida a vocês aí, André Costa e Eliane Urbanski. Olá, Tchutchuquinhos, né? Que alegria a gente poder estar gravando mais uma aula para vocês. Sou o professor André Costa e para mim é uma alegria muito grande poder estar neste momento fazendo essa aula juntamente com esses nobres, né? Que estão aqui conosco. Sejam muito bem-vindos para as nossas aulas. Olá, estudantes do primeiro ano. Bem-vindo a mais uma aula de projeto de vida. Sou a professora Eliane. Estarei aqui com os meus colegas para aprender um pouquinho sobre as nossas fontes de significado da vida. Sejam bem-vindos. Nós temos aqui uma pessoa aqui fazendo yoga, né, que pode mostrar para nós uma das fontes de significado de vida, onde é que ela encontra o sentido da vida, encontra o equilíbrio da vida, né? Só que para muita gente não precisa ser que tem que fazer yoga para poder ter as fontes, ter os quatro sentidos, o sentido do olfato, tato, paladar. Que a vida pode ser muito boa, por exemplo, para algumas pessoas, mas a comida tem que ser sem sal, por exemplo. Então, ali não tem muito sabor, né? Então, temos muitos sentidos que a vida nos leva. E hoje nós vamos levar você a refletir um pouco sobre quais são os sentidos da vida em outros ângulos, em outros sentidos diferentes. Por exemplo, nesse momento nosso, em home office, que nós estamos aí vivendo com muitas percas, né? Agora eu não sei qual é a quantidade de pessoas que morreram ontem, por exemplo, mas eu tenho me afastado um pouco do jornal, porque é muita calamidade. Está morrendo mais pessoas no Brasil que em guerras, né? E aí a gente vê aqui que o sentido da vida pode ter vários outros apenas sentir, mas pode ser o sentido da vida de ter a companhia, de ter a família, de ter o ente querido de volta, né? De ter uma pessoa assim, a pessoa que você gostaria de estar do seu lado, pode ser o sentido da sua vida. Aquela pessoa que dá uma segurança e outras coisas que acontecem no dia a dia, que hoje, por algum motivo, ou até mesmo por causa da pandemia devido à Covid-19, isso tem faltado e tem nos perdido o sentido da vida, né? E aqui no plano de relação com a dimensão transcendente da vida, registra-se uma grande fome no sentido existencial. Ou seja, as pessoas eu existo, eu não existo. Às vezes a gente pensa que a gente faz peso no mundo, né? Que na sua casa ninguém se importa com você. E essas perguntas vão surgindo no dia a dia das pessoas. E nem é engraçado, o triste, que isso é normal, essas perguntinhas surgirem, né? E essas perguntinhas acho que não acabam. Elas não acabam, nem, como diz meu amigo André, nem acabam, nem ficam poucas. Como nós estamos em aula home office, eu escuto menos essas coisas. Mas quando estava em aula presencial, eu escutava com frequência essas falas, né? Que eu estou falando, tipo, minha vida não serve, minha vida não presta, minha vida não tem sentido, né? Mas com certeza tem. Se você vier a faltar, muita gente irá reclamar a sua falta, né? Pode ser que hoje, na sua casa, as pessoas não sentem realmente falta, mas se você vier a faltar de verdade, de corpo e alma, irão sentir. Mas não faça de querer de tirar a sua própria vida para que as pessoas sintam falta, porque você não vai perceber a falta. E a sua querer fazer falta será em vão, porque você não perderá. Digo isso porque tem um ditado que diz assim que quando você quer homenagear alguém, você tem que homenagear a pessoa em vida para que tenha sentido. Se você quiser perder a vida para poder as pessoas sentirem falta, a sua perca da vida foi uma perca em vão. E as pessoas, os grupos, as comunidades e organizações de todo tipo, cada vez mais se empenham em busca de novas fontes de significado para o seu ser e o seu fazer neste mundo. Isso é para a sua presença entre os homens de seu tempo e de sua circunstância. Então, eu quero saber de vocês, qual é o sentido da vida que vocês têm
na sua vida cotidiana, na sua vida rotineira, na sua vida talvez em casa, na sua vida dividindo muitas coisas. Qual é o sentido? Qual é o sabor da sua vida? Qual é a essência da sua vida? Quais são as razões de você existir? Você é um presente para alguém? André Neves. Gente, essa é uma pergunta, né, que ela vem ao longo do tempo, né, e a professora Eliana, professora de História, ela sabe que essa pergunta, ela vem movido muito, né, ao longo dos anos. E é importante hoje a gente parar e a gente fazer essa pergunta com muita frequência para que a gente possa, né, nos compreender um pouquinho e passar a nos entender um pouquinho mais. Então, a educação interdimensional busca a valorização das várias dimensões do ser humano, superando a centralidade do pensamento instrumental, que é a valorização do cognitivo. Essas dimensões são 4: o logos, pensamento, razão, a ciência; o pathos, a afetividade, relação do homem consigo mesmo e com os outros; o eros, impulsos, corporeidade; e o mirtos, relação do homem à vida e à morte, do bem e do mal. Entre as dimensões citadas, a dimensão transcendental do ser humano. Então, o logos é o pensamento, né, a razão, a ciência. E aquilo que a gente, quando a gente tem que agir pela razão. Eu lembro uma frase que um professor de história me disse quando eu estudava no Heitor. Lá no primeiro ano, diz que quando a força e a razão contrastam, vence a força, a razão não basta. Então, foi algo assim que mexeu muito comigo naquela época, e depois eu fiquei pensando, né? E às vezes a gente deixa a razão um pouco de lado, e deixa que a força prevaleça, né? Deixa com que a força, ela tome a proporção, só que nós temos que manter o equilíbrio, né? E o logos, o pensamento, a razão, a ciência, ainda mais neste momento que nós estamos vivendo, ela é indispensável, gente. Nós temos que manter esse equilíbrio. É como se fosse uma cadeira, né, uma mesa. Se ela não tiver o seu peso distribuído, sendo de 4 pés, né, com certeza, se você tirar um desses pés, ela não vai ficar legal. Ela vai ficar pensa, ela vai cair. Então, é muito importante a gente ter, né, isso em mente aí. E nessa aula aqui, eu vou tomar o lugar da Eliane um pouquinho agora aqui, só para falar assim, que nós não vamos passar o vídeo Logos, do Logos, que eu escolhi como Logos, porque tem direitos autorais, mas eu vou contar um pouquinho do vídeo, rapidinho assim. O filme tem 5 minutos e pouquinho, 41 segundos, se não me engano, e tem as iguanas e as cobras. E esse documentário das iguanas e das cobras é uma espécie de ilha em que as iguanas vivem fugindo das cobras. Elas se camuflam, mas só que muitas delas, obviamente, as cobras comem as iguanas. E elas ficam ali naquela terrível guerra, né? De um correr atrás de fugir, e um se alimenta do outro. E essa ilha tem muita cobra, muita cobra. É um vídeo muito interessante, muito bom, que trabalha aqui o pensamento de fugir, de viver, né? A vontade de viver. E ambos, a cobra quanto a iguana, têm vontade de viver. A iguana quer viver porque quer fugir, né? E a cobra quer viver, então precisa comer alguma coisa. E o que ela tem que comer em abundância lá chama-se iguana. Ou seja, os dois têm razão de fazer o que fazem. A iguana de fugir e a cobra de pegar as iguanas para comer, né? É um vídeo muito legal, é um vídeo chamativo, que trabalha o logos, que trabalha a razão, o pensamento e a ciência. Eliane? Aí a gente vai ouvir falar um pouquinho dessa palavra, né, pathos, que a gente vai trabalhar um pouquinho a afetividade, a relação do homem consigo mesmo e com os outros seres, né? Esses seres são todos os seres do planeta, seres vivos, né? O planeta em si. Como é essa afetividade do homem com o que o cerca, com o outro homem também, na verdade, ali, o homem é o ser humano ali, né? A gente vai poder passar o parcialmente nublado? Olha, André? posso passar. Pode passar? Posso. Vou pegar aqui rapidinho. Esse videozinho é muito bonitinho e ele demonstra ali que nem sempre quando você dá carinho, dá afeto e se entrega, muitas vezes o outro não corresponde, né? Mas
é bacana você continuar na sua essência. Se a sua essência é ser bondoso, é dar amor, você vai sempre continuar fazendo assim, mesmo que você se prejudique algumas vezes. É muito bonitinho. Você está falando algumas vezes, Eliane? Você está querendo dizer? olha a Eliane, como é que ela pega leve, né, André? A maioria das vezes, né, Andrezinho? Seria. O som tá bom? Tá bem baixinho, eu não tô ouvindo. Não tem diálogo também, né? Só uma musiquinha que ele toca, mas... Isso. A musiquinha é bacana e não tá dando para ouvir. Agora saiu um som.
Viu aí como a cegonha, a função dela, né? Era entregar os animaizinhos, mas ela pegava alguns animaizinhos difíceis, não é? Que doía, machucava. E ela tentou se proteger ao máximo, mas continuou fazendo o que era a sua função, que é entregar os animaizinhos mais difíceis, não é? E quando ela desapareceu por um tempo, para tentar se curar, para tentar se proteger, a nuvem ficou brava, você viu, Andrezinho? Ficou brava a nuvenzinha, porque ela achou assim, é obrigação dela aguentar tudo, né? Isso essa com a gente também nuvenzinha, acontece. a nuvenzinha brava ali sou eu na vida. Sou eu na vida. E eu acho que a minha função é muito parecida com a da entregadora ali, ó, com a cegonha. Né? E a gente, assim, a gente tem que fazer essa análise, né, esse pesar na balança, se a afetividade que a gente está entregando, se é bacana, né, se a gente está conseguindo ser afetuoso com a gente, com o universo, né, se a gente cuida também, né, das coisas que são da natureza, né, se a gente cuida dos outros animaizinhos, né, animais de casa, ou se a gente os tem simplesmente para um prazer que ele não é muito, assim, ele não é muito profundo, porque tem um monte de gente que tem animais, por exemplo, e não cuida bem, né, desleixado, então não toma o cuidado devido. E eu acho muito bonitinha essa afetividade aí, eu penso nisso muito, eu acho que é o meu maior conhecimento, assim, o que eu tenho de maior é o patos, é a afetividade. Muito bem. Agora vamos trabalhar o Eros, que trabalha impulsos, a corporeidade. E eu vou de novo também passar um vídeo para vocês, do vídeo do lenhador e a raposa. Caso ele não possa ser passado depois, eu vou cortar ele e depois eu coloco o link embaixo, ok? Então fica nessa aí. Quem de nós aqui também já não fez alguma coisa pelo impulso, não é? Eu sou bastante impulsiva, acho que o Andrezinho também é. Eu não vi essa característica muito no André Costa, mas o Andrezinho, ele é impulsivo também, né? É um pouquinho, um pouquinho. Às vezes a gente toma uma atitude meio que sem pensar. Esse tem som.
selvagem. Não se pode confiar. Quando sentir fome, vai comer seu filho. Você sempre diz essa bobagem, mas ela é minha amiga. Jamais faria isso. Lenhador, abra os olhos. Aquela raposa vai comer seu filho. Quando sentir fome, ela vai devorar seu filho. Acabaram, Breu. É isso aí, gente. Ô, seu Luiz. Calma. Então, agora aqui, nós vamos para o outro lado, que é o mitos. E aqui, vou mostrar para o André seguir o mitos aí. André, comenta sobre o mitos para nós. Então, o mitos é a relação do homem, a vida, a morte, do bem e do mal, né? É aquilo que quase que se opõe, né, entre as dimensões citadas, a dimensão transcendental do ser humano. É aquilo que quase que nós não compreendemos, né? A gente não compreende, né? E vai passar, André, o vídeo sobre ele? Vou passar. Né, que... Ele é baixinho mesmo, tá?
Ok. Então aqui, né? Tu quer continuar comentando, André? As razões da vida e da morte aí? Eu vou comentar um pouquinho, posso? Pode. O André acho que deu uma saidinha. Deve ter ido buscar água. Bom, a relação nossa, né, seres humanos com a morte, ela é muito intensa, né? Porque agora, nesse período da pandemia, a gente ouve falar num número muito grande de morte todos os dias, não é? E a morte, ela é meio que... A gente consegue viver bem, sabendo que ela vem em algum momento, mas só que agora a dimensão está muito grande, então a gente tem que fazer, né, essa reflexão. É um absurdo, não é? Não se proteger e arriscar tanto a vida, né, nessa situação de pandemia aí. E quem dera que a gente chegasse naquela hora ali, né, que a morte realmente se apaixonaria pela vida e deixasse, sim, as coisas diminuírem, porque tá muito horrível, tá muito cruel o que está acontecendo, né, essa relação de morte diária, de muito, né, pessoas jovens, porque sempre morreu gente, mas é um absurdo essa situação da pandemia, né, e muito culpa nossa, seres humanos, que não estamos conseguindo entender o tanto que é necessário realmente, nesse momento, se afastar uns dos outros. Parece que a gente gosta tanto do outro, né, das outras pessoas, que é impossível a gente ficar um tempo, e a gente enfrenta até a morte, né? As pessoas estão enfrentando a morte todos os dias, mesmo aquelas que podem se proteger um pouco, porque sempre você fala daquelas pessoas que não tem como não se proteger, mas a gente está falando de, sim, eu gostaria da opinião de vocês em relação, assim, em relação a festas mesmo, né, essa movimentação de festa. André? Ontem eu estava vendo ali aqui na Europa, né, que eu moro na Europa, simplesmente a polícia subiu no jardim para poder, com o carro, poder afugentar a juventude ali, e no mesmo assim a polícia foi embora
Quando a polícia estava ali, eles foram embora. A polícia saiu, voltou tudo atrás do outro. Então, eu vejo que o povo não está nem aí. Aquele povo que fala assim, eu não vou pegar, eu vou na praça, vou estar mesmo ali, sem máscara, sem nada, não esquenta a cabeça, não se preocupa nada com a vida do outro. Não vejo essa importância que eles dão para a vida do outro. Mesmo se fosse a vida de alguém que estivesse na casa deles, eu não vejo eles preocupados com essa vida do ser humano. Parece que, já que eu não pego, eu não estou nem aí. Eu não pego, não tenho que correr, não corro esse risco, né? Então, é uma coisa assim, meio estranha, né? Feia, né? Porque você vê o valor que a vida tem. É como se dissesse ali, ó, na praça ali estão matando gente todo dia. Aí você pega e vai lá para sentar lá e fala assim, não vai matar eu no final de errado, deixa eu matar os outros, né? Inclusive, Eliane, eu vi uma reportagem uma vez que mostrava os meninos, as pessoas na praia, turistas, tentando fotografar a praia, assim, no Rio de Janeiro, e tinha um corpo na sacola, enrolado na sacola, assim, mas tá bem visível que era um corpo. E o monte de fotografou ali perto daquele corpo, e não se olhar para o corpo assim, quem morto ali? Tudo bem, só corta, você não vai pegar, não. Tipo assim, não tem muita importância a vida, desde que a vida seja do outro. Se fosse a minha, tudo bem, mas se é que é do outro, não tem importância eu ficar correndo atrás para querer proteger ou sofrer por essas razões, entendeu? A gente está vivendo um momento, né? Na verdade, se a gente for parar para pensar, né? Nós, como seres humanos, né? É difícil a gente compreender a morte, né? Não é algo que nós fomos criados, vamos dizer assim, né? Para entender a morte, porque a morte para nós ela é o fim dos nossos sonhos, né? Só que no momento que nós estamos vivendo, houve uma banalização, né, sobre isso. E a gente, quando a morte, né, a interrupção de um sonho é transformada em número, eu acredito que eu que gosto, né, um pouco da questão da área das exatas, mas quando você passa a referir a um pai, um amigo, né, uma esposa, um esposo, com simplesmente um número, eu acho que esfria muito, né? A gente perde essa empatia, a gente perde um pouco dessa relação, desse mitos, porque a gente acaba normalizando demais, né? Aquilo que não era para ser normal, principalmente diante de tudo que a gente está vivendo, né, no atual cenário. Nós estamos vivendo onde está morrendo em torno de... Eu vi também a exemplo do meu amigo André. Tem alguns dias que eu não assisto o jornal, porque eu sei o que está acontecendo, eu não estou negando, não é você negar, mas às vezes você acaba sendo contagiado demasiadamente por aquilo que já está acontecendo, porque quando a gente entra nas redes sociais hoje, você já vê, essa semana a Patrícia disse na reunião que o Facebook está aparecendo o obituário, e está mesmo, né? Antigamente vinha nos jornais, a gente, né, nas revistas, olha, né, na igreja que eu frequento mesmo, existe uma revista a nível nacional, e vinha, né, olha, né, fulano descansou, né, e tal, e o Facebook está mais ou menos assim, é impossível a gente abrir não ver notícia. Infelizmente, como o meu amigo André disse ali, a gente vê que quem deveria estar preocupando não está, talvez está perdendo esse senso, né? Porque a minha vontade, quando eu vejo alguém andando na rua como se nada tivesse acontecendo, gente, a minha vontade era de parar e dar uma dura de, pera lá, meu amigo, você já parou para pensar que você pode estar colocando alguém da sua família em risco? E outro, né, eu ainda vou um pouquinho, né, por outro lado, porque quando você está se expondo propositalmente, você está tirando uma possível vaga de alguém que está trabalhando porque realmente precisa, porque não tem outra forma, que não estava ali por querer, mas por necessitar. E ela, de uma maneira ou de outra, acabou contraindo, né, o Covid nesses dias que nós estamos, e você pode estar tirando isso, né, de um pai de família que teve que sair para trabalhar, para trazer o sustento para sua casa, enquanto você estava brincando, estava se divertindo. Poderia ter ficado em casa, mas optou em não ficar. Uma escolha que você fez refletiu de uma maneira muito triste na vida de outras pessoas.
que estão à sua volta. E às vezes a gente só se dá conta quando a gente perde alguém que é da nossa família. E aí é que a história começa a mudar, né? E aí é que a gente passa a dar uma seriedade a mais naquilo. Porque até então, nós, infelizmente, o ser humano, ele tem aquela área, só vai acontecer com os outros, comigo não acontece. Só vai acontecer com, eu não, eu sou imune, eu sou, né, eu sou diferente. E há uma síndrome, né, que faz com que nós pensamos, né, ser diferentes, sendo que nós não somos, gente, nós somos todos iguais, todos nós estamos propensos. E no momento que nós estamos vivendo, não adianta você ser jovem, você ser adolescente, você ser, né, adulto, ser idoso, não existe mais grupo de risco, né? Todos nós somos do grupo de risco. E a gente já viu que idade, ultimamente, é o que menos importa quando se trata de sequelas do Covid, né, de consequências mais graves. Então, é isso que a gente tem que entender nessa relação. E a partir daí, né, professora Eliane, é que a gente passa a traçar, então, essa questão dessa relação, né, do bem e do mal, do sentido da vida, né, e aí, quando a gente passa para esse campo, né, transcendental, a gente passa para a questão mais espiritual, uma questão mais além, uma questão de coisas que não dependem do material. E aí é que a gente vai tentar buscar esse sentido, né? O que acontece também é que muitas vezes a maioria das pessoas que estão aí no momento que não é para estar, eles pensam assim que, olha, eu não tenho risco de contrair, mas deveria pensar que você tem o grande risco de levar, né? Então, essa é a diferença, que esta é a não consciência que a gente percebe por aí. Enfim, eu achei um outro vídeo que dá para substituir o primeiro vídeo que nós não passamos. Pode ser ou vou deixar para lá? Pode ser, bacana. Ele é menor, tem menos, não é daquela proporção, né, que eu gostaria, né, gente? Mas eu vou colocar ele aqui. Aqui é uma cobra e uma centopeia. É uma briga pequena, rápida. Isso aqui faz parte da razão, tá, gente?
Como que a centopeia conseguiu matar a cobra? Então, né? Você tem que ver que os bichos, às vezes você acha que uma coisa não tem como ser a outra, mas você acha... Eu achei de imediato quando eu vi que a cobra com certeza tinha ganhado, né? É de longe. Também achei. Mas não foi. E aqui nós temos o Sentido da Vida, que é um outro vídeo que tem que passar, que fala sobre 7 bilhões de vida, de sentido de vida que temos por aí. Tem muita gente vive no mundo, né? E é para passar 10%, 10 minutos, né? Acho que dá para ser até menos, não precisa estudo. Vamos passar aí também, tudo bem? Tudo bem? Andrezinho, tudo bem? Vamos lá. Dans quel sens la vie va? Le sens de la vie? Non, j'imagine... Ah, attends, j'essaie de réfléchir vraiment. Le sens de la vie, j'imagine que c'est... Le truc d'avancer, ça paraît un bateau, mais... C'est très dur. Attends, je réfléchis un tout petit peu quand même, parce que c'est... Ah, c'est une question difficile, c'est le sens de ma vie. Ça, c'est bien compris, le sens. Le sens a plusieurs sens. Le sens dans le sens. C'est bon. Wow, the unanswerable question. The meaning of life. The meaning of life. La puso dura. Ay, no le volvió a saber. ¿Verdad que me la puso dura? Hombre, estaría bien preguntar cuál es el sentido de la vida, porque si alguien lo sabe, estaría bien que nos lo dijeran nosotros. My dad says anyway, when you find the meaning of life, you die. He's like, the minute I figured
all out, like what the meaning of life is, I know within 2 hours I'll be dead. So, maybe we shouldn't try to figure it out. Mais ça, non, je sais pas si ça n'existe pas. Je comprends pas que ça n'existe pas. Moi, pas demandé, tu veux sortir, tu veux shooter, personne m'a demandé ça. J'y suis, bon, voilà, j'y suis. Questo qua, in senso della vita, bisognerebbe chiederla a qualcun altro, a Siddhartha, a qualche illuminato, non a me. Quel sens de ma vie? Aujourd'hui, ma vie, elle n'a pas de sens. J'aime pas, je suis pas aimée, je construis pas un chemin de vie. Ah oui. Il y en a un. Ça. Non, pas le même destin. Chaque être humain a son destin tracé dans sa main. Et à sa mission. Quand tu finiras d'accomplir ta mission, tu pars. जिन्दगीको अर्थ मेरो विचारमा सङ्घर्ष नै जीवन हो। सङ्घर्ष जीवन हो। जीवनमा सङ्घर्ष गर्नै पर्छ। जसले धेरै सङ्घर्ष हुन्छ त्यसले जीवन बुझेको हुन्छ। Also, ito kokodattaga, also yaga kokodittaga, also hargeta kokodattaga. Tuwada mita wakamagitiada kokodittanelle. Il senso della vita è il Signore. L'aver scelto anche di diventare sacerdote è perché ho trovato in questo il senso di tutta la mia vita. Chi se ne desu Tamashiiを磨くことだと思います。Es predicar las buenas nuevas. The meaning of life is love, in every form. The meaning of life, love. معنى الحياة هو الحب. أعتقد إن هي دي الكلمة الملمة لكل الأخلاقيات وكل المبادئ وكل القيم الجميلة اللي ممكن تدل على معنى كلمة الحياة ديت. فهي أنا بالنسبة لي هي تساوي الحب، وتندرج تحتيها صفات كثيرة جدا، وما نقدرش نفصلها عن كلمة الحب. המשמעות לחיים שלי זה אהבות, ישיבות, פרחים, אוכל טעים, ודגים, ואוטו יפה, וגם אלוהים. הראשון בטח אלוהים. I think the meaning of my life is the same meaning as all of our lives. Why did God create us? So He would not be lonely. Sí, algo ligeramente un chiste. No sé si responde a eso, ¿no? Pero es un chiste que yo siempre decía a esta gente, ¿no? Que la vida es una ITS, no sé, una infección de transmisión sexual. No sé. Digo, la vida es algo contagioso que se transmite con el sexo, como decimos nosotros.まあ、せっかくこの世に生きてきたんですから、まあ、死ぬまでの間は、私は同じ人生やったら悲しくしないで楽しくいきたい。الحياة دي ليها بابين، باب بندخل منه وباب بنطلع منه. والشاطر بقى اللي يطلع مليان، اللي بتبقى أعماله كتير وعامل خير كتير علشان ياخد عليها ثواب كتير يقوم يدخل الجنة. فالحياة كلها معاناة، الواحد يتحملها علشان يرتاح في الآخر. orice semnă să fie fericit și alții vrea să fie amărât. Și atunci îi dau eu sens la viață. Dacă Dumnezeu a vrut să fiu amărât, amărâtă sunt până în chidui. Dacă era să fiu fericit, eram fericit. هذه عمومة في الزمانة في صالحة. في صالحة في عمومة في تدين سلفية درس التفسير أبيشك من مطلقات. ناس بدأت تطلق. يمكن أن يكون كان تطلقنا كبرى بين
pronti dopo facciamo amici in qualche giorno, però se non si è sentito qui per la cittadina per molto piacere. Quindi che sono così Wana yang saya bagai oleh head camping. Nah wana, ini sudah baca bulan. Ini pinggir. Ini sudah baca pinggir ke kepala tulis. Sampai yo. Smisao mog života, da mi nije onaj djeci moj smisao života ne bi on ništa. Ne bi značio ništa. I mnogo sam puta zamislila što nisam i ja, kad je nestao mi taj muž, što nije tolika familija što nisam i ja. A eto, to sam djeca ostala u životu i moj smisao samo fokusirao na njih i eto živim za njih. Supongo mi hermana tuvo un bebé, varoncito, cuando veo esa imagen a mí me como que me parecía que iba a cambiar muchas cosas y que va a ser algo muy lindo y eso me alegra mucho. Ver el nacimiento de la vida, esa ganas de vivir y eso de seguir creyendo en la vida, eso me da como una sensación de seguir creyendo en la vida. D'avoir une famille, des enfants, pour pouvoir leur donner des valeurs, pour pouvoir, quand on sera dans nos vieux jours, leur raconter ce qu'on a fait de notre vie, parce que je pense que si on vieillit, qu'on n'a pas quelqu'un à qui le raconter, c'est pas la peine, je pense. Le sens de la vie, c'est de respirer, premièrement d'abord. Tu as respiré, tu as rendu un moment content. Parce que tu es venu au monde. Tu es un fils plus dans cette famille. Maintenant, à toi, de faire le remplacement. Passou esse pecado aí, deixa com as mãos de serviço, né? Aí ele está dando prioridade para atender no começo de mês, tem que mas aí, quando vocês não responder, El sentido de mi vida o el sentido de la vida de cualquier ser humano es una trayectoria con un legado que nos viene de familia y que tenemos que entregar a los que siguen. César. Muito bem. Os 10 minutos que... Então é o seguinte, o sentido da vida depende de qual é a vida de objeto de que eu estou falando, para saber se teve sentido ou não. Se você não conseguir achar a resposta para o sentido da vida nesses vídeos de 10 minutos, na verdade, tem vários vídeos desses, né? E as respostas não tem uma resposta igual a outra. Mas eu acho que a resposta mais condizente com o momento agora que passou aí foi a fala do rapaz que falou: o sentido da vida é poder respirar. Primeiramente, é poder respirar hoje. Hoje, o sentido da vida hoje, com certeza, a vida é por respirar, né? Não importa se é dentro d'água ou fora d'água, cada ser vivo vive sua vida do jeito que pode, mas o essencial dela é respirar. Então, muitas coisas fazem sentido na sua vida. Muitas coisas têm que fazer sentido na nossa vida. E isso, cada um tem um jeito diferente de ser sentido. Como também vimos ali, as pessoas falando também que a vida dela não tem sentido.
outros que o sentido da vida é estar rodeado de pessoas, da família, ou o outro de plantar e colher, o outro de casar e ter filhos. Então, o sentido da vida é diverso. André e Iane, quer comentar um pouquinho sobre a vida? A gente buscar o sentido da vida é muito importante, porque eu acho que quando a gente passa a pensar assim, de que tudo tem que ter um sentido, é mais fácil, né? É mais fácil para a gente fazer as coisas melhores para a gente mesmo e para o próximo também. Dar um sentido para a vida é muito bom. Hoje em dia, com tudo que está acontecendo, o sentido da vida é sobrevivência mesmo, né? É realmente respirar. E é uma coisa tão natural que a gente faz sem nem pensar, né? Só quando falta o ar numa doença, né? Quando falta essa possibilidade de respirar, é que realmente a gente vê que para viver, você faz automaticamente alguma coisa que é de extrema importância, né? Então, mais do que nunca, a vida da gente e a vida do próximo e a vida de cada um de nós tem que fazer sentido para a gente continuar realmente buscando ali toda essa capacitação, né? Buscando ali sentido da vida no sentido racional, né? Da razão, que foi bem importante. Do sentido da afetividade, do sentido de pensar na morte, porque ela fica na espreita e ela chega para todos, a gente só não sabe a hora, mas pensar sobre isso nos deixa mais capazes, mais inteligente, para que a gente dê um sentido melhor para a nossa vida, não é, André? Eu fiz enquanto estava vendo o vídeo, eu fiz uma pesquisa aqui rápido, né? Estava olhando no celular, pesquisando. E se a gente pesquisar no Google, né, o sentido para a vida, o sentido da vida, a gente vai encontrar muitas coisas, muitas informações. E, assim, muitas áreas, de acordo com, né, tem um pensamento distinto. Para a ciência em si, o sentido da vida é simplesmente procriar. Né, independente de ser, né, nós, seres humanos, ou ser um animalzinho, o sentido da vida é a procriação. Você nasce para procriar, né? É nascer, crescer, procriar e morrer. Né? Na ciência, né, na biologia, é praticamente isso. Mas existem, gente, eu achei um texto aqui interessante que ele diz que, a respeito do sentido da vida, e esse sentido nós podemos substituir por propósito, né? O que nós temos que fazer na vida, né? Qual é o propósito da nossa vida? E existem algumas razões para qual a gente pode, né, trazer isso para o nosso dia a dia e para que a gente possa dar, de fato, um sentido para a nossa vida, né? E é interessante que, se a gente partir, como diz a questão aqui, a ser, né? Você acredita que a religião, o lugar em que você vive, influencia a sua maneira de sentir a vida, né? E por quê? E a religião, ela traz muito em torno desse sentido da vida, né? Porque para aqueles que de origem cristãs acreditam que essa vida é uma passagem, né? Apenas um lugar onde você está meio que treinando para que você possa um dia viver num lugar melhor, num céu, em um paraíso, e por isso você está fazendo um estágio aqui. Para, né, as outras religiões, todas elas têm, assim, mais ou menos um sentido. Se eu não me engano, as de cunho espírita, algumas, né, tem a questão da reencarnação, que é o objetivo da sua vida, que o sentido da sua vida, o propósito, é você se aperfeiçoar, e conforme você vai fazendo as passagens, né, nessa terra, você vai melhorando como ser humano, você vai se tornando um espírito evoluído. Me corrijam se eu estiver enganado. E aí a gente passa a nos entender nesse contexto e aquilo que a gente busca. Eu achei interessante que o texto, algumas pessoas falam a respeito dos filhos. E o sentido da vida alguns, né, a questão do filho. Se você tem um filho, o sentido da vida é você proporcionar uma vida, né, bacana, legal para um filho que você tem. Se você passou um mês, 2 meses, ano, e você adquiriu um outro filho, você já mudou o sentido da sua vida.
já passou a você prover para os 2 filhos que você tem. Então, esse sentido, eu acredito que, para mim hoje e para nós, né, é sobreviver. E eu, assim, eu tenho conversado muito, né, comigo mesmo, com Deus, que eu acho que o meu sentido, o meu propósito é ver meus filhos crescerem. Eu, diante de tudo isso que a gente está vivendo, eu me preocupo, porque eles vão viver sem mim. Mas eu acho que até é um pouco egoísmo da minha parte, eu querer, né, ver meus filhos, né, rapaz, moça, eles grandes, eles tendo a vida deles. Porque eles, se eu vier a morrer, né, a gente não sabe o dia do amanhã, como a professora disse, é algo que faz parte do pacote. Eu costumava brincar quando eu era mais novo, que a única certeza que a gente tem na vida é a da morte. Mas, para mim, de uma forma até egoísta, o meu propósito é ver meus filhos grandes, ver meus filhos estudando, ver meus filhos tendo a vida deles. E eu acho que, né, para mim, esse é o sentido, né, da minha vida. E aí a gente vê que, diante de tanto que está acontecendo, muitos pais, né, não estão vendo os seus filhos crescerem. Nós tivemos muitas percas na semana passada, inclusive, né, de uma professora, né, se eu não me engano, e ela deixou um filhinho pequenininho. O menininho, ele vai sobreviver, né, ele vai continuar, vai fazer muita falta na vida dele, a presença da mãe, mas aquela mãe, ela foi privada, né, de acompanhar, e acredito também que esse era o sonho dela, né, o sentido da vida dela era ver esse filhinho crescendo, se desenvolvendo. Então, que a gente possa refletir muito, né, sobre isso aí, sobre essa questão desse propósito, do que a gente está fazendo aqui, se a gente está aqui só a passeio, né, porque tem gente que parece que veio só a passeio, veio só para comer e dormir, e a vida da gente, ela tem que ser algo além, a gente tem que parar mesmo, né, refletir, ficar em silêncio, ficar pensando, gente, o que eu estou fazendo aqui? E o interessante é que eu, quando mais jovem, eu tinha um dizer comigo, olha só, nunca que eu imaginava que eu ia dar aula de projeto de vida, mas eu sempre tive na minha cabeça, olha, eu quero ser aquele que veio ao mundo para fazer a diferença. E eu tinha isso na minha cabeça, olha, desde de moleque, desde quando eu estudava aí, no adolescente, jovenzinho, eu falei, eu quero ser aquele que veio ao mundo para fazer a diferença. Mas como que eu ia fazer a diferença? Então, às vezes eu quero transformar o mundo, mas aí, de repente, eu consigo transformar o mundo de uma pessoa que está próximo de mim. Eu posso ser a diferença dessa maneira. Então, gente, propósito, isso nós temos que viver buscando. Nós temos que viver pensando, ter sempre isso em mente. Porque aí as coisas à nossa volta, elas vão passar a fazer um pouco mais de sentido, né? E então, eu quero complementar a fala do André aí. A Cibele falou comigo assim, papai, você vai... Eu estava chorando, você chorando do nada. Eu falei, foi, Cibele? Você vai morrer? Eu falei, Cibele, vou morrer sim. Mas eu vou ficar sozinha? Eu falei, Cibele, mas eu quero morrer, mas eu quero morrer bem velhinho. E que você é melhor eu enterrar, você enterrar o papai do que o papai enterrar a Cibele. Porque vai ser muito difícil, papai. É normal que quando a gente ficar velhinho, a gente quer morrer velhinho, né? Se você uma coisa de morrer antes, mas a gente quer morrer velhinho. Mas a vida do papai vai acabar. Então, eu quero que você enterre o papai. E não o papai enterrar a Cibele. Porque vai ser muito, muito triste. Então, realmente, um dos sentidos da vida, como disse agora há pouco, são vários, dependendo de quem pergunta, na hora que pergunta, é os filhos. Então, se tem filho hoje, o sentido da vida é fazer ver os filhos crescer, é fazer o melhor para os filhos, é educar bem os filhos, é você ver os seus filhos sendo exemplo de positivo na vida dos outros. Né? São coisas assim. Então, a gente vai criando o que a gente quer ver. O André fala que quer jogar bola com o filho dele, né? Ele quer jogar bola com o filho dele, mas não quer jogar bola pequenininha, assim, que fica chutando a bola para o outro lado, correndo. Ele quer jogar para dividir a bola com o menino, né? Quer pelo menos fazer um ovo crescer na canela do menino, tadinho. Mas, enfim, são coisas que vai fazer a vida melhorar e, realmente, os filhos fazem grande parte do sentido da vida da gente. E daqui, por último, Itradê, você se identificou com alguma opinião? Se é sim, qual? E por que você acredita que houve afinidade, apesar de vocês ser de outra cultura? Eliane, você pode responder essa? André, Eliane? Professora Eliane, o seu áudio.
Oi, Andrezinho, desculpa, eu estava falando aqui e não vi que o som estava desligado. Eu faço isso direto, né? Um pouquinho. Eu me identifiquei com várias ali, sabe? Mas eu fiquei tão tristinha com algumas, aquela senhora mesmo dizendo que a vida dela não tinha sentido, porque teve um casamento ruim, né? O marido dela nem roupa comprava para ela, e eu fiquei pensando, nossa, como é importante a gente escolher com quem a gente vive também, né? Para a vida não ter sentido ou ter sentido, é muito importante escolher boas pessoas para estar em volta, né? Do lado. E isso é muito sério, na adolescência é o momento que a gente começa a ter relacionamentos, né? Se apaixonar. E é na adolescência também que a gente passa alguns relacionamentos ruins, e se a gente não souber dar sentido durante essa fase, possivelmente a gente vai levar para a vida adulta essa incapacidade de boas escolhas na hora de relacionamento, né? Eu fiquei pensando, eu até quase chorei aqui na hora que ela estava falando, porque eu fiquei pensando, meu Deus, na adolescência a gente se afasta um pouquinho dos pais, se aproxima muito dos amigos, e começa ali a ter relacionamentos muitas vezes saudáveis, e muitas vezes não tão saudáveis. E é nessa fase da vida que acho que a gente deveria de ter um bom gerenciamento ali, uma ajuda no sentido de ter essa capacidade de boas escolhas para companheiros ou companheiras, né? Namoros para os adolescentes, porque a gente pode levar essas coisas erradas para a vida inteira, né? E ali, o que você acredita que houve afinidades? Ali comigo teve várias afinidades, assim, quando a fala era que a gente realmente, depois que tem filhos, o que dá sentido da vida é ter filhos, mas aí eu fiquei com dozinha aqui no meu coração de tantas mães ou pais que perderam os seus filhos agora, nessa situação tão trágica, porque perde muito rápido, sem nenhuma história antes por trás. Então, como que essas pessoas passam a continuar vivendo, que a vida não vai mais ter sentido depois que um pai ou uma mãe perde um filho, né? Como reativar esse sentido, né? É muito difícil. E a gente que tem outra cultura, a gente viu ali pessoas de várias localidades, e a gente percebe que o ser humano, não importa se ele tem outra cultura, basicamente, o sentido da vida é um só, né? É ser bom, para os filhos, é ver os filhos crescendo, é ver os filhos adultos. Depois, quando os filhos já estão adultos, André, a vontade da gente, o sentido da vida é a gente ver eles conquistando, né? A profissão, conquistando a família. Por isso é que vem os netos, e a gente ama em dobro, porque diz que a gente já ama com sabor de chocolate, né? É mais doce o amor que a gente tem pelos netos, não é? E eu acredito que não importa de cultura diferente, de lugares diferentes, se é rico, se é pobre, acho que o sentido da vida é um só, realmente. É amar e ser amado, é ver quem a gente gosta, aquelas pessoas que não têm filhos ou não tiveram filhos por vários motivos, mas o sentido da vida ali é tá num relacionamento bacana, é ser bem tratado, é tratar bem os outros. Acho que, na verdade, o sentido da vida é o amor, não é verdade? Várias pessoas falaram que o sentido da vida é o amor, né? Várias pessoas disseram que é o amor. Então, sim, não deixa de ser o amor, jamais de deixar de ser o amor. Porque sem amor não tem sentido para nada, certo? E aí, a vida é assim. Gente, eu vou, assim, agradecer a vocês e a participação de vocês hoje. Estudante que entendeu aí que, por acaso, o vídeo não foi, eu vou deixar os vídeos que não foi passado no link da descrição, e você clica lá e pode fazer a aula com você bacana, legal, ver todos os vídeos que não foram processados, porque era por causa dos direitos autorais, tudo bem? E eu espero vocês na sala de aula, para aqueles que não apareceram. Até mais. Tchau, até a próxima. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, Chiquinhos. Até mais.